Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mai e sejam todos muito bem-vindos à Escola de Crochê. Antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de pedir desculpas a vocês que são inscritos aqui no canal pela minha ausência. Eu sei que tem bastante tempo que nós não temos vídeos novos. Tivemos as receitas no carnaval porque elas já estavam programadas na plataforma do YouTube antes de eu entrar de férias, porque senão nem as do carnaval teriam. Quem acompanha a nossa página no Instagram sabe o motivo da minha ausência, mas para vocês que talvez não acompanhem ou que chegaram agora, eu gostaria de vir fazer um esclarecimento. O vídeo estava o canal estava sem vídeos, porque eu tive uma perda muito grande agora em janeiro. Eu perdi a minha mãe e eu morava com ela e ela era uma das grandes incentivadoras do canal, do meu crochê. E assim, foi muito devastador para mim. Eu não estava conseguindo criar, eu não estava conseguindo reproduzir nenhuma peça, nem mesmo fazer qualquer coisa que fosse. E eu venho aqui, então, agradecer pela compreensão de vocês em terem permanecido no canal e pedir mais uma vez desculpas pela ausência. Agora nós retornaremos, eu já consegui curar um pouquinho o suficiente para estar trazendo receitas novas para vocês. Eu até pensei em acabar com o canal, porque eu realmente não estava conseguindo mais trabalhar com nada disso, mas graças a Deus a gente vai passando os dias, vai se restaurando e fica a saudade, né, além da dor. Então, tem receita nova no canal para vocês hoje e vamos lá? Muito bem, pessoal, para iniciar essa receita, você vai precisar de uma agulha de número 4, tesoura e alguns fios. Eu peguei alguns restinhos de fio que eu tinha, são fio charme, mas você pode fazer no fio da sua escolha. Eu tenho até esse aqui que é um restinho de uma bolinha de amigurumi, né, do fio amigurumi. E vou estar usando, como eu falei, vários fios charme, mas se você quiser, você pode estar utilizando fio Anne, pode estar utilizando, de repente, até um barroco número 4, fica a sua escolha. Lembrando que o tex do fio que você escolher é o que vai determinar o tamanho da sua peça. Ele pode ficar delicado igual a minha, se você utilizar um fio com tex parecido, ou os pontos um pouco mais altos. Então, para iniciar essa peça, nós vamos começar com uma carreira de correntinhas, sem contar correntinhas, tá, pessoal? A gente vai fazer de acordo com a medida, como vocês já estão acostumados aqui no canal. Para quem tá chegando agora, eu costumo trabalhar com medidas de fita métrica. Você vai fazer a medida na circunferência do busto, olha que tá a fita métrica, vai fazer a circunferência do busto e vai ver a metade, porque nós vamos fazer essa peça em duas partes. Então, você vê o tamanho da medida, vamos dizer que, por exemplo, seja 100 centímetros. Você vai fazer 50 centímetros de correntinha para um lado e 50 centímetros de correntinha para o outro lado. Então, vamos iniciar da seguinte forma. Vou fazer o nó corrediço, né, aquele nozinho inicial, e simplesmente vou fazer a quantidade de correntinhas que der na minha medida. É só isso que você vai fazer por agora. Faça aí suas correntinhas e a gente já retorna. Para poder virar. Então, aqui, olha, eu vou pegar na primeira alcinha e vou fazer pontos baixos. E vou seguir fazendo pontos baixos por toda a carreira até chegar lá no final. É só pegar a alcinha da corrente que você fez e fazer um pontinho baixo. Para quem tá iniciando, não sabe como fazer ponto baixo, é só você passar a sua agulha, puxar o fio que tá lá atrás, você vai ficar com 2 elos na agulha e você puxa tirando todos os dois e assim é o ponto baixo. Você vai fazer até chegar no final da carreira. Quando você chegar ao final da carreira, né, toda em pontos baixos, você vai retirar
a sua linha da agulha. Vai dar um nozinho simples. E vai ficar com a sua carreira de correntinhas. Quanto aos fios, eu escolhi 4 cores para fazer uma espécie de degradê na minha blusa, mas você não precisa escolher essas cores específicas, você fica livre para fazer em quantas cores você quiser, não precisam ser 4 cores, podem ser 3, podem ser somente 2, uma cor de base, igual eu escolhi o branco, você pode escolher o preto como base, e de repente um verde para fazer os detalhes, isso aí fica à escolha de vocês, não tem necessidade de fazer exatamente dessa forma. Você vai fazer como você achar melhor e achar mais bonito. Agora, de acordo com o meu esquema de cores, porque eu já fiz um lado da blusa, né? Eu vou iniciar com esse tom aqui. Ele é um marsala. Só que eu não tenho mais o número dele, mas é só procurar o marsala da Charme Círculo que vocês vão encontrar. Como é que eu vou iniciar? Eu vou fazer um ponto alto, mas ao invés de eu fazer o nó corrediço e crescer 3 correntinhas, eu vou ensinar vocês a fazer um ponto alto diferente, que você pode utilizar em outras peças que vai ficar como um ponto alto, fica invisível, não fica com aquelas correntinhas aparentes. Então, você vai pegar a sua agulha, vai dar 2 voltas nela, vai vir aqui na pontinha onde nós vamos fazer o ponto alto, né? Aqui no primeiro ponto, vai passar a agulha e puxar uma correntinha, né? Daí, você vai laçar o fio e fazer como se fosse um ponto alto normal. Tira 2 e tira novamente 2 e puxa um pouquinho. Tá feito o seu ponto alto. Depois que você fizer esse ponto, você vai fazer mais uma correntinha, laçar o fio, pular um pontinho de base e no próximo, lembra de pegar as 2 alcinhas, tá? E no próximo, você vai fazer um ponto alto. Se você não se identificou com essa forma de fazer e já tá acostumada a fazer aquele nó corrediço, as 3 correntinhas, não tem problema, pode fazer dessa forma. Lembrando que você vai fazer 3 correntinhas que equivalem ao ponto alto e mais uma que é a correntinha de separação. E agora, nós vamos seguir fazendo assim até o final da carreira. Uma correntinha de separação, pula um ponto de base, vem no próximo um ponto alto. Uma correntinha de separação, pula um ponto de base, vem no próximo um ponto alto. E a gente vai seguir fazendo dessa forma até o final da carreira. Como nós não contamos correntinhas, pode acontecer de quando chegar no final, não dar exatamente a quantidade certinha na carreira de baixo, né? Pular um e dar o ponto certo. Se acontecer isso no seu trabalho, também como aconteceu no meu, o que que você vai fazer? Ao invés de pular só uma correntinha, você vai pular 2 correntinhas e vai fazer na última o último ponto, ok? Não vai dar diferença depois no final do seu trabalho. É só para o seu trabalho ficar bem certinho e não ficar com 2 pontos aqui, senão vai ficar estranho. Então, quando você acabar essa carreira do ponto tela, né, que é um ponto que tem um ponto e outro não, você vai retirar a linha da sua agulha e vai iniciar de volta na ponta de cada carreira, porque aí seu trabalho vai ficar sempre do lado direito. Lembrando que se você quiser fazer essa blusa também toda em uma cor só, você pode fazer. É livre para fazer da forma que você quiser. Lembrando que não vai ficar com esse detalhe bonitinho na alternação de cores, né? Agora, a gente vai iniciar subindo um ponto alto em cima desse ponto alto. Mais uma vez, faça como você desejar. Eu agora já me acostumei a fazer o ponto dessa forma, então acaba que eu tô sempre fazendo ele desse jeitinho. E você vai fazer um ponto alto sobre o primeiro ponto alto. Ai, agarrou, saiu. Aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto. Agora, toda vez que você for iniciar
e terminar a carreira, você vai começar o ponto alto em cima do ponto, no final vai ser a mesma coisa, e aqui dentro desse espaço, você vai fazer 2 pontos altos. Então, sempre o primeiro ponto sobre o ponto e 2 pontos altos. Agora, até chegar lá no final da carreira, sem fazer nenhuma correntinha de separação, você vai fazer 2 pontos altos dentro de cada espaço. Então, aqui, ó, fiz 2, sem fazer nenhuma correntinha de separação. Dentro do próximo espaço, a gente faz mais 2. E vai ficando dessa forma. E você vai fazer assim até o final da carreira. Chegando no final da carreira, você vai fazer novamente 2 pontos altos aqui dentro do espaço. E vai fazer ponto sobre ponto, um ponto alto, né, em cima desse último ponto alto aqui. Em todas as carreiras que forem essas de pontos altos, elas vão ser da mesma forma, ok? Esse trabalho, ele é todo em repetição de carreiras. Então, essas primeiras carreiras que eu tô ensinando para vocês, vocês vão repetir por todo o seu trabalho. Chegando aqui, você vai virar, é o único momento que o seu trabalho vai ficar no avesso. Você vai fazer uma correntinha, voltar dentro aqui deste mesmo ponto, puxar o fio e fazer um ponto baixo. Dessa forma, você vai ter o pontinho certinho quando precisar retornar. E agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto, com pontos baixos, até o final da carreira. Então, você inicia dessa forma e segue fazendo ponto baixo sobre o ponto alto de base, né? Então, é ponto sobre ponto até chegar lá no finalzinho. Já estou chegando aqui no finalzinho, só para lembrar vocês que observem bem o ponto que você tá fazendo para não esquecer dele, porque aqui, ó, dá a impressão que eu já cheguei no final, mas ainda tem esse ponto alto aqui para fazer um ponto baixo em cima dele, ok? Não esqueça de observar bem para não ficar nenhum ponto faltando e o seu trabalho ficar torto. Agora, aqui eu vou retirar essa linha. Não tenham medo de estar trocando de fio, eu sei que muita gente não gosta, mas é uma questão de hábito. Depois que você se acostuma, fica mais tranquilo. Então, faça para você se acostumar. Vou virar o trabalho novamente para o lado direito, vou pegar o meu outro fio e vou fazer novamente aquela sequência de pontos altos do pontinho tela. O que eu quero mostrar aqui para vocês? A partir de agora, todas as carreiras vão se repetir. Você vai fazer novamente essa, depois a carreira dos 2 pontos altos dentro do espaço e depois a carreira de pontos baixos. E aí, vai novamente voltar nesse ponto aqui, ok? O que eu quero mostrar para vocês? Aqui, quando você iniciar, você vem no primeiro ponto, faça o seu ponto alto da forma que você achar melhor, seja 3 correntinhas ou dessa forma aqui. E o que vai ser feito? Mais uma correntinha de separação e quando você vier, você vai pular esses 2 pontos aqui de base primeiro. Vai pular no início e vai pular no final. Por quê? Para o seu trabalho não ficar torto, senão ele vai começar a fazer isso aqui, ele vai começar a abrir dessa forma, para ele ficar certinho, retinho, porque nós vamos fazer 2 quadrados iguais para essa blusa. Você vai laçar o fio, vai fazer em cima do primeiro ponto alto, pula os 2 de base, vem no próximo e faz o ponto alto, para ficar o seu primeiro quadradinho. Quando você olhar, você vai ver que ele tá exatamente na direção do de baixo. Correntinha de separação, aí sim, pula só um ponto de base, no próximo ponto alto. Correntinha de separação, pula um ponto de base no próximo ponto alto. E você vai fazer assim até chegar no final da sua carreira. Quando você chegar aqui no final, que você fizer esse penúltimo pontinho aqui, né?
você vai ver que vão estar faltando 3 pontos. Você vai pular os 2 que estão dentro do buraco e vai fazer o ponto em cima do último ponto alto, ok? Para não ficar nenhuma dúvida, eu já tô chegando aqui, olha, fiz o meu último pontinho aqui, né, referente a esse. Vou fazer uma correntinha, vou pular esses 2 de base e no ponto que é ponto sobre ponto do ponto alto, vou pegar aqui, vamos lá, e vou fazer um ponto alto. Tirar o fio da agulha e trocar pela cor de base que você estiver escolhendo fazer. E agora eu vou repetir essa carreira aqui de pontos altos, não esqueça de fazer esses 3 pontos no início e no final. Vou repetir ela, vou repetir a carreira de pontos baixos e depois a do ponto tela e vou fazer assim por todo o comprimento da minha peça. Ou seja, você vai fazer na altura que você desejar. Se você quiser um cropped, você mede em você a altura do cropped. Se você quer uma blusa comprida, vai medindo em você a altura da blusa. Lembrando sempre de separar a parte da cava, mas isso eu vou mostrar para vocês assim que eu terminar os meus 2 quadrados. Quando eles estiverem prontos, eu venho aqui pra gente continuar juntas. Vou te pedir para você deixar logo o seu like, porque você vai pausar esse vídeo para fazer a sua peça. Então, deixa o like que ajuda muito o canal e como eu dei aquela parada que eu já expliquei para vocês o porquê. O canal tá precisando muito da sua colaboração e mais uma coisa que eu queria te pedir. Eu gostaria da sua opinião, se você quer ver aqui no canal outros tipos de receita, como suplá, tapete, ou se você acha que o canal tá bom somente mostrando peças, ensinando peças de vestuário. Eu gostaria muito da sua opinião, então não deixa para depois. Coloca aí nos comentários para mim se você quer ver outros tipos de receita e fala qual tipo você gostaria de ver para eu estar trazendo para vocês, ok? Vamos pausar juntas, fazer nossos 2 quadrados e a gente retorna para terminar. Muito bem, depois que você fizer os 2 quadrados, né, eu já tô com os meus 2 aqui, você vai fazer uma medida dessa peça no seu pescoço, na frente assim, né, na sua frente, pra você ver qual a largura que você quer pra passar a sua cabeça, né, o seu pescoço. Aqui no meu, eu contei 10 bloquinhos dos de 2 pontos altos para fazer a altura que ficou boa para mim pro ombro. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 foi onde eu fiz. Fui fazendo ponto sobre ponto e fiz 3 carreiras de pontos altos. Vou mostrar para vocês agora. Eu já fiz nesse lado aqui da peça. Adiantei o de cá para mostrar para vocês só como fazer realmente de um lado aqui. Então, eu vou pegar minha peça, vou começar pelo lado de cá, né? Aí, você escolhe, né, de fazer com a cor principal que você tá fazendo ou de fazer com a outra cor. Isso aí, a cor é indiferente, né? A que você quiser. Aqui, ó, vou pegar, subir ponto alto, você pode subir 3 correntinhas ou daquele jeito que eu mostrei, fazendo já o ponto alto falso. E você vai fazer ponto sobre ponto. Até chegar no tamanho desejado. Você vai fazer 4 partes dessa aqui, né? 2 em cada peça. Eu troquei de agulha e já fiz aqui os 10 pontos, né? A carreirinha dos 10 pontos aqui. Lembrando que é sempre ponto sobre ponto. Aí, basta você virar, subir, né? As 3 correntinhas ou fazer daquela forma que a gente faz. Uma correntinha vem por dentro do fio, passa para fazer um ponto baixo e faz mais uma correntinha, que aí você já tem a altura, mais 2, desculpa, você já tem a altura de um ponto alto e não vai ficar aquelas 3 correntinhas marcadas, né? E você vai seguir fazendo. Se você quiser a sua blusa um pouco mais comprida ou mais aberta, você pode fazer
mais carreiras aqui. Você pode fazer 5, 6, aí fica a sua escolha. Eu tô fazendo 3, ok? Eu vou fazer pra lá, é só carreira de vai e vem, tá, gente? Você vai passar, eu fiz aqui, né, a primeira carreira, agora eu tô voltando e vou fazer mais uma retornando. Muito bem, eu finalizei aqui. E antes de você tirar a sua linha da agulha, você pode aproveitar para já juntar essa parte com a outra, se você já tiver feito as duas. Então, a gente vai olhar bem a peça, ver aqui, ó, é o avesso e aqui é o direito da peça. Então, a gente vai juntar ela pelo avesso. Como você vai fazer isso? Vai juntar os dois direitos para dentro. Dessa forma. Os dois direitos vão estar para dentro. Nós vamos colocar as duas partes juntinhas, porque que é importante você saber a quantidade que você está fazendo aqui, para ficar igualzinho do outro lado. E na hora que você fechar, não dá erro, não dá diferença. Então, aqui, olha, eu já deixei a minha linha na agulha. E você pode fazer isso dos dois lados, né? Quando você finalizar um, já fazer o outro. Eu, no caso, vou ensinar também se você não tiver feito, porque eu não fiz do outro lado dessa forma. Então, você vai pegar aqui, olha, vai estar o nozinho que você deixou, você vai puxar ele e passar por dentro do outro ponto. E agora, você vai fazer apenas pontos baixos ou baixíssimos, aí é com você. Eu gosto de fazer o ponto baixo porque aí fica bem nítido o direito e o avesso da peça. Você sabe que é o avesso porque vai ter essa cicatrizinha. Então, agora você vai passar, olha, pelos dois elos do lado de cá e pelos dois elos do lado de lá, tá vendo? E vai puxar o fio para fazer um ponto baixo, passando pelos dois. E você vai seguir fazendo isso até o final da sua carreira, ó. É só pegar todos os elos e fazer um ponto baixo. Pega todos, ó, tá vendo que a minha agulha passa por todos? Puxa o fio, ponto baixo. Bem facinho, bem simples, não tem mistério. Só ir fechando até chegar lá no final, ok? Olha, cheguei aqui no final, o ponto, se você fizer contadinho, ele vai fechar exatamente ponto sobre ponto certinho, não vai dar erro. Então, conte os pontos, isso é muito importante. Vou tirar aqui e só fazer um nozinho pra finalizar. Do lado de cá, eu não havia deixado a linha na agulha, né? Porque eu tinha feito os dois lados sozinhos. E vou mostrar pra vocês, que talvez também não tenham feito, como você vai fazer. Você vai fazer o nozinho corrediço, tirar da agulha. Vai pegar aqui, juntar sua peça, ver exatamente o primeiro ponto e o ponto do outro lado da peça. O nozinho tá aqui na minha mão. Você vai puxar ele por dentro dos dois elos e fazer a correntinha, que seria o primeiro ponto baixo. A partir daí, é só seguir fazendo como nós fizemos do outro lado. Puxa, ponto baixo e segue assim até o final da carreira. Cheguei já aqui no final, né? Fiz todo o fechamento e vou fazer o último ponto baixo e tirar a linha da agulha dando aquele nozinho. Agora, como é que nós vamos fazer o fechamento da lateral? Você vai pegar essa parte da sua blusa, né, que já tá pronta, e você vai vestir ela, passar pelo seu pescoço, até pra você ver se tá passando direitinho. Acredite, às vezes a gente mede e acontece de não passar, mas como essa aqui é bem larga, eu acho que não teve esse problema. Então, você vai vestir ela e vai medir a altura da sua axila, até onde ficar confortável pra você. Coloca alguma coisinha ali pra marcar, um marcador, uma linha de outra cor, pede ajuda a alguém se você não conseguir fazer sozinho. E aí, a gente vai fazer, a partir dessa medida que a gente fizer daqui, né, da axila, é que a gente vai fazer o fechamento dessa lateral. Então, eu vou vestir a minha, vou medir pra ver como vai ficar. E volto para começar a mostrar para vocês o fechamento aqui da lateral, que também é bem simples. Vai ser assim, em pontos baixos, igual nós fizemos aqui no ombro.
Tudo bem? Vamos lá, eu fiz aqui a minha marcação. E para quem quiser fazer desse jeito aqui que tá a peça e fechar ela, você vai fechar fazendo pontos baixos, né? Pegando todo o os seus pontinhos aqui, fechando dessa forma. Para quem quiser fazer no modelo igualzinho o meu, nós vamos fazer agora o ponto tela na lateral para sua blusa ficar bem soltinha. Então, o que eu vou fazer? O nó corrediço. Vou vir aqui na pontinha, né? Lembrando que a nossa peça está do avesso. Não tem problema se fizer do avesso ou do direito, porque o ponto tela não vai dar diferença. Vou subir aqui 4 correntinhas, laçar o fio, vir aqui nessa pontinha aonde começa a outra cor, fazer um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui na pontinha da cor, um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui também na pontinha aqui do branco, um ponto alto. Ou seja, você vai fazer ponto alto separado por uma correntinha em cada intervalo, no branco, no da cor que você estiver fazendo, ou né, de qualquer cor aí que você esteja, que foi da sua preferência fazer a peça, desde que você saiba que esses pontos, eles têm que estar pegando exatamente nesses intervalos dos pontos que estão na carreira. E depois esse ponto, ele vai parecer que tá reto. Porque o ponto tela, não importa da forma que você faça, ele vai ficar com esses quadradinhos iguais. Então, eu vou fazer aqui a tela em cima, perto de onde eu fiz a minha marcação, né, da blusa. E venho mostrar pra vocês. Eu vou fazer carreiras de vai e vem, tá? É só pra mostrar mais ou menos pra vocês. A minha marcação, eu esqueci de falar, aqui ficou certinha, na mesma cor que eu tava fazendo. É só medir ombro a ombro que você vai ver se a sua marcação tá certinha. Deixa ela fechada e se for da sua opção fazer o ponto tela, começa a fazer ele e deixando aqui para você não perder aonde tá a sua marcação. Se você for fechar direto, é só fazer pontos baixos fechando as duas laterais, ok? Eu vou fazer o pontinho, chegar lá, vou voltar e venho mostrar para vocês. Eu fiz aqui até onde estava a minha marcação e agora eu vou voltar fazendo do mesmo jeito. Só fazer agora ponto sobre ponto desse ponto tela. Então, aqui eu vou subir 4 correntinhas, né? Porque uma é a de separação. Laço o fio, vem em cima da de base, ponto alto. Uma correntinha, na de base, ponto alto. Correntinha, na de base, ponto alto. E é só ir assim até o final da carreira. Cheguei aqui no final. E agora eu vou fazer a união das peças. Então, eu vou subir 3 correntinhas, vou pegar a minha peça lá do outro lado, vou inserir a agulha por dentro, ó, de trás pra frente, e vou pegar esse nozinho que tá aqui fora da agulha e puxar ele pra dentro. Faça com cuidado pra você não correr o seu fio, né? Olha, puxei e já prendi, já tá presa aqui, né, de certa forma a peça. Agora, você vai fazer a mesma correntinha que você fez lá embaixo de separação. Vai vir aqui nessa peça e ao invés de você entrar pra cá, você vai vir, você vai vir por trás aqui novamente e vai puxar esse elo. Laça o fio. Opa, pronto, vai ficar melhor de ver assim. Laça o fio, vem no de base e faz o ponto alto. Olha, estão vendo? Aqui a gente vai fazer a correntinha, né, que seria de separação. Vamos vir aqui na peça, na outra, introduzir a agulha de trás para frente, puxar esse fio, laçar e vir aqui no de base e fazer o ponto alto. Eu sei que é um pouquinho complicado, mas olha, vai dando certo, tá vendo? Vamos mais uma vez, para não ficar dúvida, vou fazer mais algumas, né, com vocês, porque eu sei que é bem enjoadinha essa parte.
faz a correntinha que seria de separação, tira da agulha, vem aqui onde você faria o ponto, bota de trás pra frente, puxa esse nozinho, laça o fio e vem na base e faz o ponto alto, ó. Mais uma vez, correntinha, que seria de separação, vem cá na peça que tá solta, né? Introduz a agulha de trás pra frente, puxa o elo que tá na correntinha, laça o fio e vem fazer o ponto alto em cima do ponto alto que tá lá na base. Estão vendo como vai ficando, ó? Ele vai ficando perfeitinho, tá vendo? Vamos lá mais uma vez. Correntinha de separação. Vem cá na peça, de trás pra frente, introduz a agulha, puxa o elo, laça o fio, vai na base, ponto alto. Correntinha de separação, vem na peça de trás pra frente, puxa o elo, laça o fio e ponto alto sobre ponto alto. Parece difícil, mas depois que você pega o jeito, não é. Vai ficando lá o ponto tela direitinho. Correntinha. Vem lá na base, né? Bota de trás pra frente. Puxa o elo, laça o fio e ponto alto na base. Mais uma vez, correntinha, vai na peça de trás pra frente. Puxa o elo, laça o fio e faz no ponto de base, até chegar lá no finalzinho e você vai poder tirar a linha da sua agulha, ok? Já chegando aqui no finalzinho da nossa pontinha, eu já vou tirar o meu alfinete, né? Porque ele já tava atrapalhando. E aqui, olha, eu vou dar continuidade até chegar aonde eu terminei aqui a minha redinha, né? Meu ponto tela embaixo. Então, já tô no penúltimo ponto. Ponto alto, correntinha. E vou vir aqui no último ponto, que é esse aqui. Opa, esse aqui. Ui, vocês não estão vendo, desculpa. Esse aqui. Vou puxar, laçar o fio e já tô no último para fazer o fechamento aqui na base. Você vai ter um pontinho de separação e aqui, ponto sobre ponto, vai fazer o ponto alto, finalizando a sua lateral. E olha, vai ficar dessa forma aqui, do lado. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Olha, vai dar um espacinho na lateral, pra quem não quiser fazer direto, ou pra quem ficar muito justa na hora de fazer, né, de finalizar, perceber que não ficou num tamanho legal. Você tem essa opção de aumentar a sua peça e essa opção de fechamento, que vai ficar, né, bem legal. Agora, eu vou fazer exatamente igual eu fiz aqui do outro lado. E venho mostrar pra vocês o acabamento daqui da manga e da nossa base. Agora que já fizemos as laterais, nós vamos fazer a manga. Esse lado aqui, a minha manguinha já tá pronta. E é bem fácil de fazer. Se você não quiser fazer a manguinha desse jeito, basta você fazer uma carreira ou duas de pontos altos aqui na lateral, só pra ficar com um acabamento bonito. Mas, com a manguinha vai ficar melhor. Aqui nós vamos iniciar fazendo o ponto tela, depois um ponto leque com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos, e aqui 2 correntinhas de separação. Na próxima carreira, nós vamos fazer a mesma coisa, porém, apenas com uma correntinha de separação. E na última carreira, claro, se você quiser fazer mais, né, lembrando, você pode fazer no comprimento que você quiser, até mesmo uma manga comprida. Mas a nossa manga é curtinha, só com 3, mas você fica à vontade para fazer na quantidade de carreiras que quiser.
Lembrando que na última carreira, nós vamos fazer o leque com 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação, aqui no meio, né? E mais 3 pontos altos e uma correntinha apenas para separar, mas isso é só na última carreira. Nós vamos fazer aqui o nó corrediço, né? Para iniciar. E vamos pegar aqui bem nessa partezinha da divisão. Se a sua peça tiver fechada assim, você vai pegar na pontinha. Se você tiver feito a telinha para dar mais espaço, você pega aqui nessa pontinha, porque por baixo vai ficar bem na axila, então não vai tá mostrando nenhuma junção. Vou puxar aqui, vou fazer 3 pontos altos e mais uma correntinha de separação. Laço o fio, venho aqui ponto sobre ponto, nesse ponto tela, e faço um ponto alto. Correntinha de separação, venho aqui em cima desse ponto e mais um ponto alto. Eu não fiz os arremates, então tem vários fios soltos por aí, tá, pessoal? Correntinha de separação, e vou ver exatamente aqui aonde seria a quina, né, do trabalho. Vou vir aqui e fazer um ponto alto. A gente vai fazer por toda a volta esse ponto tela, só que nos pontos aqui, nessa lateral, por cima, com exceção desses aqui de baixo, nós vamos estar fazendo 2 correntinhas de separação, que é para dar altura do ponto alto que vai estar na base, ok? Então, aqui eu já vou começar fazendo 2 correntinhas, laçar o fio, vir aqui no pontinho e fazer o ponto alto. 2 correntinhas, laça o fio, venho aqui, ó, na pontinha, faço o ponto alto. 2 correntinhas, laço o fio e venho colocar o ponto alto, tá vendo? Vou mostrar pra vocês que eu vou estar sempre fazendo esse ponto, olha, no decorrer do ponto. Então, aqui a gente tem ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas, e a gente vai fazer assim por toda a volta. Quando chegar nessa parte do ombro, você vai continuar fazendo da mesma forma com as 2 correntinhas, tá? Vai aqui pegando na pontinha do ponto alto, subir outro ponto alto e vai seguir fazendo 2 correntinhas de separação, ok? Cheguei aqui no finalzinho, olha, tá vendo? Onde eu comecei, fiz 2 correntinhas e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Agora, para ir para a próxima carreira, a gente vai fazer aqui um ponto baixo dentro desse quadradinho. Vamos subir 2 correntinhas, laçar o fio e começar a fazer o nosso ponto leque, que vão ser, esse aqui é o primeiro ponto, esse aqui é o segundo ponto, uma correntinha de separação e você vai fazer mais 2 pontos altos aí nesse mesmo local. Agora, vamos fazer 2 correntinhas de separação, pular esse quadradinho aqui e no próximo vamos fazer outro leque com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos aqui dentro. Agora, mais 2 correntinhas de separação, pula o de base e no próximo, outro leque. E você vai fazer assim por toda a carreira. Muito bem, eu cheguei aqui no meu último ponto e isso pode acontecer com vocês. Então, eu vim aqui mostrar o que você deve fazer, tá vendo? Que aqui eu deveria pular e deveria fazer nesse quadradinho aqui, mas só que nós já temos esse pontinho aqui. Então, o que a gente vai fazer? Para dar uma distância boa, a gente vai fazer o nosso leque em cima desse ponto alto. Se acontecer com você de não dar o quadradinho certinho na hora de pular, você vê um jeito que fique aí intermediário e você vai conseguir fazer certinho. 2 correntinhas e aqui já vou fechar a minha carreira nesse leque.
fecha com ponto baixíssimo, ó. Fechei aqui com ponto baixíssimo. O que a gente vai fazer agora? Andar com o ponto para começar a próxima carreira aqui exatamente dentro do leque, porque agora nós vamos fazer leque sobre leque. Então, eu vou vir aqui, ó, aonde tá o início do meu ponto alto e vou só puxar o fio de uma vez. Um ponto baixíssimo, isso é você andar com um ponto. Venho aqui dentro, faço um ponto baixo, duas correntinhas e volto a fazer o leque do mesmo jeito que eu fiz embaixo. Uma correntinha de separação e dois pontos altos aqui. Agora, a diferença nessa carreira é que ao invés de fazer duas correntinhas de separação igual nós fizemos aqui, nós vamos fazer apenas uma correntinha de separação. Então, você vai fazer uma correntinha, vir aqui em cima do outro leque e fazer novamente leque sobre leque. Cheguei aqui no final, né? Fiz uma correntinha e já fechei com ponto baixíssimo. Agora, aqui, nós vamos fazer novamente aquela caminhada com o ponto. E o ponto baixo dentro do ponto. Agora que nós vamos mudar, que é na última carreira. E você só vai fazer essa última carreira quando você atingir a altura que você quiser da sua manga. Então, aqui nós vamos subir duas correntinhas depois desse ponto baixo. E agora, nós vamos fazer 3 pontos altos pro leque. Então, aqui já tem o primeiro, o segundo, 3, e aqui não vai ser uma correntinha, nós vamos fazer 2 correntinhas de separação para fazer o biquinho do leque ficar mais bonito. Vamos voltar aqui, fazer mais 3 pontos altos, ficando dessa forma o leque, e uma correntinha de separação. E agora você vai fazer leque sobre leque dessa forma até chegar ao final. Nós vamos fazer a barra da blusa exatamente desse jeito também. O ponto tela e esses lequinhos aqui. Eu vou só iniciar depois para vocês verem como é, mas quem quiser se adiantar vai ser exatamente dessa mesma forma. Ponto tela e depois leque sobre leque. Já fiz aqui as duas manguinhas, né? Você tá fazendo agora, então você vai fazer um lado e o outro. E depois nós vamos para a parte de baixo. Lembrando que, se você quiser deixar a sua blusa já assim, se você fez um tamanho satisfatório, se você quer ela desse jeitinho, ok, a sua blusa já está pronta, é só fazer os arremates. Mas se você quiser fazer igualzinho a minha, vamos fazer a barra dela. Como eu disse, é muito fácil e vai ser igualzinho a manga. Eu já estou aqui finalizando a minha peça. Vou dar o nozinho final, né? Eu já mostrei pra vocês antes em outros vídeos que eu gosto de abrir assim a linha, ó. E dar um nozinho que fica mais firme e você pode cortar o excesso sem ter medo do seu fio correr, abrir ou qualquer coisa do tipo, né? Pronto, dei o nozinho e foi. Aqui ficou a minha barrinha, ó, na parte de baixo, igual a manga. Essa foi a nossa receita de hoje. Espero que todos tenham gostado. Mais uma vez, me desculpem pela ausência do canal. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau. Até a próxima receita.